meu nome é Daiane e sejam bem-vindos ao canal Em Série Show. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Charles Manson. Ele foi um assassino dos Estados Unidos, onde criou uma seita e com seus seguidores cometeram crimes. Mas suas prisões foram feitas após ele cometer o maior crime da vida dele, conhecido como Tate LaBianca, onde uma das suas principais vítimas estava grávida de 8 meses. Mas Manson também planejava criar uma guerra racial. Ao decorrer do vídeo, a gente vai entender um pouquinho essa história. Charles Miles Manson nasceu em Cincinnati, 12 de novembro de 1934, mas nasceu como Charles Miles Maddox. O sobrenome Manson foi herdado do padrasto dele. Sua mãe se chamava Kathleen Maddox, que teve ele com 15 anos de idade. Charles também ele nunca conheceu o pai. Ele passava a maior parte do tempo com a avó, porque a sua mãe era presa várias vezes. Em um período em que sua mãe foi presa, ele foi morar com os tios, mas infelizmente ele sofria maus tratos e abusos vindo dos tios. Mesmo a sua mãe saindo da cadeia, continuou tudo igual. Manson conta que uma certa vez sua mãe o vendeu em um bar em troca de uma dose de bebida alcoólica. Então, a partir daí, ele mesmo pequeno começou a roubar. Foi mandado para reformatórios, mas sempre ao sair continuava com os delitos. Mais ou menos quando tinha 12 anos, ele procurou a mãe que o rejeitou. E por conta disso, parava sempre em instituições, mas muitas vezes fugia. E neste período passou por avaliações psiquiátricas, que foi dito que por trás de suas mentiras e frieza estava um garoto extremamente sensível, mas que não havia recebido amor suficiente. E ainda avaliado, tinha uma inteligência acima da média. Mas perto de receber a liberdade condicional, Manson estou um garoto com uma faca contra o pescoço do rapaz. Tinha já 17 anos. Foi então mandado para uma instituição mais segura e lá abusou de outros homens, mas já em outra prisão aparentemente mudou de comportamento subitamente. Dedicou-se mais a aprender. Finalmente foi alfabetizado e estava mais colaborativo. Aos 19 anos pôde sair. No ano seguinte casou e teve um filho, Charles Manson Jr. Ele trabalhou em serviços de baixa especializações, pelos quais recebia pouco. Então, para completar sua renda, roubava carros. Com isso, ele foi novamente preso. E aí, sua esposa o largou. 3 anos depois, saiu da prisão e se tornou cafetão e ladrão. No ano seguinte, foi pego novamente, mas escapou com a ajuda de uma mulher, que mentiu estar grávida dele. Mas, após dar um golpe financeiro em uma mulher, drogar e estupro, a colega de quarto dela foi preso. Estava com 26 anos e deveria passar muitos anos encarcerado. Nesta época, descreve-se que Charles tinha grande necessidade de chamar atenção para si mesmo. Era manipulador. Falava de filosofias poucas conhecidas na época, como o budismo e a cientologia. Outra obsessão eram os Beatles. Tinha um violão e acreditava que, tendo oportunidade, seria maior que eles. Passava boa parte do tempo escrevendo músicas. Em 1966, aos 32 anos, podendo finalmente ser libertado, quis recusar. Tinha passado mais da metade da sua vida em instituições e disse que não saberia viver lá fora. Charles saiu, teve contato com hippies e começou a regimentar seguidores. Muitos eram meninas bem jovens e perturbadas emocionalmente. Além disso, usava drogas como LSD para influenciá-las. O guru Charles Manson pregava o abandono das prisões mentais engendradas pelo capitalismo. Conta-se que a família acabou por se aproximar das ciências ocultas, como a ordem do Circe do cachorro sanguinário. Manson tinha ideias grandiosas de um grupo de amigos e admiradores, conhecido como a família Manson. Eram homens e mulheres de famílias ricas que não tinham um bom relacionamento com seus familiares e que, por isso, passaram a morar nas ruas da Califórnia. Alguns dos admiradores de Manson o consideravam
uma reencarnação de Jesus Cristo. Uma analogia a ele abria a vida dos jovens para novos horizontes. O próprio Manson, porém, negou tal comparação. Em 9 de agosto de 1969, um pequeno grupo de conhecidos de Charles Manson invadiu uma casa alugada por Roman Polanski em Cielo Drive, em Bel Air, assassinando sua esposa Sharon Tate, que estava grávida, e mais 4 amigos do casal. As vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte, e o sangue delas foi usado para escrever mensagens nas paredes. Em uma delas foi escrito pigs, porcos em inglês. Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Lenny LaBianca, matando o casal. As mensagens escritas na parede da casa foram Helter Skelter, Death to Pigs, Morte aos Porcos, e Wise, Assim São, referências a músicas dos Beatles, Pigs e Helter Skelter. Segundo o promotor do caso, Vicente Bugliosi, os assassinatos tinham sido planejados por Charles Manson, apesar de ele não estar presente em nenhum dos 2 casos. Então, Vicente elaborou uma teoria chamada Helter Skelter. Segundo essa teoria, o objetivo dos assassinatos seria começar uma guerra que, segundo Manson, seria a maior travada na Terra e seria denominada Helter Skelter. Sobre isso, o nome corresponde ao título de uma música dos Beatles em que, segundo o promotor, havia uma enorme quantidade de mensagens subliminares que teriam influenciado as ideias de Manson, significando que seria uma guerra entre negros e brancos, em que os brancos seriam exterminados pelos negros. Nessa teoria, os assassinatos dos famosos de Hollywood levariam a uma breve acusação de algum negro, fazendo os confrontos explodirem logo. Vicente afirmou que durante essa guerra, Manson e sua família eram todos brancos, planejavam esconder-se em um poço supostamente denominado por Manson como Poço Sem Fundo, em algum lugar no deserto da Califórnia. Assim que a suposta guerra começasse, após os conflitos, Manson e sua família voltariam do deserto. Com 37 anos, Charles Manson foi acusado de 6 assassinatos e levado à justiça, juntamente com Tex Watson, Susan Atticks, Patricia Quentin Walker e Leslie Van Houten, de 19 anos. Manson alegou não ter participação em nenhum deles. Ele conseguiu provar isso, mas Bugliosi convenceu o júri popular que Manson poderia ter influenciado os jovens a matar. Após o julgamento, Manson declarou o seu ódio profundo pela humanidade, chamando os membros de sua família de rejeitados pela sociedade. Ele e os membros foram sentenciados à morte em 1971, mas com a mudança nas leis penais dos Estados Unidos em 1972, a pena dele foi alterada para prisão perpétua. Charles Manson morreu de parada cardíaca decorrente de uma influência respiratória causada por um câncer de cólon, a 19 de novembro de 2017, uma semana após seu aniversário de 83 anos, em um hospital de Bakersfield, na Califórnia, depois de 4 dias internado. Então foi isso, pessoal. Obrigado por assistirem e até o próximo show.